Queridos amigos, muito bom dia para todos. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão e aqui eu represento o nosso querido Cartas de Luz. Agradeço a Deus por estar aqui vivendo este momento. Agradeço a Deus pela nossa convidada, pessoa tão especial que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Agradeço a Jesus, agradeço a espiritualidade amiga que neste momento nos acolhe e que nos ampara em todos os dias da nossa vida. Hoje nós temos um assunto desafiador. Vamos falar sobre evangelização infantil, especialmente nas casas espíritas. Para isso, temos aqui a nossa convidada, e eu já disse que ela é muito especial e vocês saberão por quê. Patrícia Godoy é nossa querida convidada de hoje. Patrícia é odontóloga, trabalha especificamente na área da saúde da família, saúde bucal da família, não é isso, Patrícia? Trabalha também na seara espírita, trabalhadora incansável, palestrante. Ela coordena, foi diversas vezes, ela foi presidente do Centro Espírita, do qual ela frequenta e opera, que é o Centro Allan Kardec. E também ela exerce um cargo no 14º CRE, Conselho Regional da AME, que é a Aliança Municipal Espírita. Então, como vocês veem, apresento a vocês Patrícia, nossa colega querida. Patrícia, seja bem-vinda e está com a palavra para suas considerações iniciais. Obrigada, Rosana, muito bom dia aos telespectadores. Bom dia a todos aí, que a gente possa ter uma manhã muito proveitosa para falar de um tema que eu particularmente gosto muito, amo demais, que é a evangelização infantil. Patrícia, antes de qualquer outra coisa, antes mesmo de ler a carta que nos foi remetida, eu perguntaria para você o seguinte: de onde vem essa paixão pela evangelização infantil? Você é evangelizadora? Onde que você faz evangelização? Conte para nós um pouquinho desse seu lado. Eu iniciei a doutrina espírita na casa espírita lá em Lavras, quando eu despertei. Eu era católica e eu despertei para a doutrina espírita em Lavras. E eu fazia faculdade de odontologia e o meu primeiro ano lá foi sorteado para que eu pudesse trabalhar com as crianças carentes dessa casa espírita em forma de atendimento odontológico. E assim eu fiz. E lá eu trabalhei muitos anos e me despertou uma vontade enorme de trabalhar com a infância. Voltando para cá, retornando para Montes Claros, eu fui para uma casa espírita onde também me convidaram a trabalhar dentro da odontologia com essas crianças carentes, e assim eu fiz. Quando eu me casei, a minha primeira filha, que nasceu há 28 anos atrás, eu então tive a vontade de fundar a evangelização infantil, que já não tinha mais na Sociedade Espírita Allan Kardec. E assim fez há 28 anos atrás. Fui evangelizadora há mais de 20 anos, lá nessa casa, e hoje, atualmente, eu coordeno a evangelização infantil. Não sou mais evangelizadora, e sim coordenadora dessa evangelização na Sociedade Espírita Allan Kardec. Então, vocês estão percebendo por que a nossa convidada também é uma pessoa muito especial para responder a esta carta. Patrícia, hoje nós temos perguntas feitas por uma nossa ouvinte, assistente, chamada Fátima. E ela nos diz na carta o seguinte, que é de Brasília de Minas, escreveu essa carta em outubro passado, e ela diz: prezada Rosana, que esta te encontre em paz e gozando de muita saúde. Sou católica,
mas tenho muita curiosidade em conhecer o espiritismo. 2 grandes amigos são espíritas e sempre me recomendam vídeos e leituras espíritas. Assisto a tudo que me enviam e acho os conteúdos muito bons, mas tenho uma dúvida. Estou sempre perguntando a eles, sempre, assuntos relacionados ao dia a dia na visão espírita. Através deles, fiquei sabendo que você tem um podcast que fala especificamente sobre as questões que as pessoas enviam para você, indagando sobre temas espíritas. E daí a razão desta minha carta. Sou casada, tenho 3 filhos. Mateus, com 5 anos de idade, Américo, com 3 anos, e Sérgio, com 9 meses. Gostaria de educar os meus filhos dentro de um padrão religioso, com os valores da Igreja Católica ou de outra religião. Meu esposo tem entendimento diferente do meu. Ele acha que nossos filhos devem ter uma educação voltada para o conhecimento e formação profissional, sendo que, quando forem maiores de idade, escolherão a religião, caso queiram fazer parte de algum grupo religioso, mesmo porque ele acredita em Deus, mas não tem uma religião diferente. Diante desse impasse, queria saber o seguinte. Aí ela passa a fazer as perguntas. Você quer que eu leia todas agora ou que eu vá lendo? São Aí várias. Vamos colocando, né, cada uma e a gente vai respondendo. Então, primeira pergunta, ela diz assim: qual a importância da evangelização infantil na visão espírita? Então, Rosana e Fátima, vamos lá. Quando eu fui convidada para vir aqui responder algumas questões, eu logo pensei em trazer este livro, essa obra que é best-seller da doutrina espírita. É o Livro dos Espíritos. Aqui contém várias questões relacionadas a vários assuntos, inclusive ao assunto de hoje está aqui, no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, eu peço licença para falar um pouquinho dele, ele contém 1019 questões e foram respondidas pelos espíritos. Allan Kardec organizou, mas quem respondeu foram os espíritos. Santo Agostinho, Fénelon, Swedenborg, Platão, Sócrates, São Vicente de Paulo, dentre outros. E essas respostas aqui têm as partes, né, são divididas em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos é sobre Deus. Deus, o universo, a criação. E curioso é que cada parte tem a codificação que vai falar um pouco desse assunto. Então, a primeira parte está lá na Gênese. A segunda parte é o mundo dos espíritos ou mundo espiritual, que está também na codificação Livro dos Médiuns. A terceira parte é sobre as leis morais. São as leis morais que estão ali estudadas por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte é esperanças e consolações, que está no céu e o inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kardec fez um estudo sobre a infância. E a gente tem que situar a infância onde é que está, em qual parte do livro que está contido sobre esse assunto, a infância. Então, nós vamos trazer a questão 383 de O Livro dos Espíritos, porque Kardec, ele tem várias questões sobre a infância, são 6 questões, da 379 até a 385. Mas nós tiramos aqui, o que nos interessa é a questão 383. Kardec pergunta aos espíritos superiores assim: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Olha que pergunta. Qual é a utilidade? E os espíritos respondem para Kardec o seguinte: o espírito tem a utilidade de passar pela infância, mas primeiro ele tem um objetivo. Qual o objetivo da reencarnação desse espírito? Aperfeiçoar e se melhorar.
E durante o período, a fase infantil, ele está mais acessível à mudança daqueles que vão contribuir para o seu aperfeiçoamento e seu melhoramento. Olha que bacana, ele colocou ali 3 questões, os espíritos, né, nos trouxe 3 respostas. Primeira, o objetivo nosso é evoluir, é progredir. Segundo, a fase infantil, ela é mais importante porque ela é mais acessível a uma mudança. Então, ele está pronto a formar os caracteres dele, melhor. Né? E terceiro, qualquer pessoa ali, ele não falou pais sozinho, ele falou aqueles que estão contribuindo para o progresso desse espírito. Então, a evangelização entra aí, certo? A evangelização é de extrema importância para a fase infantil, porque ele está mais acessível a uma mudança. Ele está pronto para mudar. Então, Kardec, inteligentemente, nos traz essa questão para a abordagem dessa primeira resposta. A Joana de Ângeles, em espírito, através do Divaldo Pereira Franco, o médium, então a mentora do Divaldo, a Joana de Ângeles, ela nos traz a resposta dessa pergunta. Olha que interessante, ela coloca assim, da máxima relevância, porque a criança de hoje é o elemento social do futuro para construir uma nova humanidade. E Leon Denis, sim, que é um filósofo contemporâneo de Allan Kardec, pedagogo, né, um escritor, pensador espírita, Leon Denis nos coloca que é importante para uma sociedade nova, é importante termos novos homens. Sem dúvida. Novos homens. Porque, então, por isso, a infância, a educação na infância é de uma importância capital. Ok, muito bem, muito boa resposta, né? E ela continua perguntando aqui, na questão número 2, que ela nos coloca, como a doutrina espírita aborda a educação moral e espiritual das crianças. Então, a doutrina espírita, a gente vai lembrar da questão 685A do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de trabalho. A lei de trabalho está contida na terceira parte, que são as leis morais. E a questão 685A, nós não vamos falar sobre ela, perguntas e respostas, não. Nós vamos falar do comentário de Allan Kardec nessa questão. Entendi. Certo? Porque Allan Kardec, em algumas questões, ele comenta a resposta dos espíritos. E ele nos diz o seguinte, há um elemento importante, um elemento fundamental, que as pessoas não dão valor, que a ciência traz mais a teoria desse elemento, que chama-se a educação. Não a educação que faz de instrução, mas a educação moral. Não a educação moral somente pelos livros, mas a educação que forma os caracteres. Então, ele conclui que a educação é a formação de novos conjuntos de hábitos, certo? Perfeito. Então, ele vai adquirindo ali conforme ele vai sendo absorvido o conhecimento. Então, a nossa abordagem é diante dessa questão. Se a educação moral ela é importante, e se a educação moral é de realmente fazer com que ele tenha os novos conjuntos de hábitos, então nós vamos abordar como a criança sendo uma educação integral. O que é a educação integral? Eu vou trabalhar a cabeça, porque a cabeça pensa, então eu preciso trabalhar a cabeça. Eu vou trabalhar o coração, porque o coração sente. Então, eu preciso pensar, mas eu preciso sentir aquilo que eu estou pensando. E eu vou trabalhar as mãos, que é a ação, que é o agir. Perfeito. Na terceira questão, ela coloca quais são os objetivos específicos da evangelização infantil segundo a visão espírita. E até parece que você já respondeu bastante. Mas eu vou lembrar
também de uma questão que está no Livro dos Espíritos, que é a questão 913. A questão 913 está contida na lei de perfeição moral, são as leis morais ali na terceira parte do Livro dos Espíritos. Essa questão, Kardec pergunta assim para os espíritos superiores: dentre os vícios, qual é o radical? Os espíritos respondem: o egoísmo, que é a chaga da humanidade. Aí Kardec pergunta assim na questão 917: o que fazer para combater então o egoísmo? Arrancar o mal pela raiz, segundo os espíritos. Então você arranca o mal pela raiz, através da educação. Então ele volta novamente a falar que educação é a chave do progresso moral. Não essa educação que faz homens instruídos, mas a educação que transforma o homem para o bem. Aí Kardec pergunta: e o que é o homem de bem? O que seja um homem de bem? É aquele que pratica a justiça, o amor e a caridade. Aí Kardec pergunta: e o que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, a importância, o objetivo, a finalidade da evangelização é transformar aquele espírito para ser um homem de bem, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, você vai transformar aquele espírito que tem ali as suas experiências, as suas bagagens, e vai transformar ele retirando aquilo que não facilita a progressão, que é o egoísmo. Então, vamos ali trabalhando para que ele seja realmente um homem de bem. Maravilhosa resposta, Patrícia. Muito, muito bem explicado. Patrícia, no item 4, ela pergunta como os princípios espíritas influenciam a abordagem pedagógica na evangelização infantil. Dentre os princípios espíritas, nós temos a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, esses princípios espíritas, nós vamos facilitar para que a gente tenha uma abordagem, porque não tem como a gente conhecer os problemas das dores, os problemas da desigualdade, os problemas que a criança já traz dentro dela, se nós não conhecermos esse princípio da reencarnação. Então, a gente vai fazendo a nossa abordagem em cima desses dois princípios, imortalidade da alma e reencarnação. A criança, ela não é um homem em miniatura, ela não é uma página em branco. Segundo Santo Agostinho, a criança, ela traz uma biografia espiritual. Dentro dela já contém todas as virtudes que ela já adquiriu e todas as imperfeições que ela traz dentro dela. Então, nós vamos abordando conforme esses dois princípios importantes, reencarnação e imortalidade da alma. Patrícia, interessante é que ela pergunta aqui, você falou aí sobre a reencarnação, e aí ela já pergunta, então, como que a reencarnação é ensinada às crianças na evangelização espírita? Ótima pergunta, Fátima. Porque é importante a gente saber como é que a gente vai falar da reencarnação. Claro. Tem que ser algo palpável. Sempre quando a gente vai trabalhar algum tema, e principalmente o tema da reencarnação, como a Dona Fátima aí perguntou, a gente traz histórias. E trazendo as histórias, a gente vai fazer com que a criança entre na história. A criança, ela só aprende à medida que ela entre naquela brincadeira, na história e nas imagens. Ou seja, se envolve naquilo ali. No episódio. Então, a gente tem um livreto chamado A Grande Viagem,
que é da Míria Dulce. Míria Dulce, chique. ela é coordenadora do Departamento de Infância da Federação Espírita Brasileira. E nós temos isso aí na historinha, no YouTube, a criancinha ali, tudo para que a criança possa enxergar, porque ela só aprende vendo. Né? Assim, o adulto também, ele tem essa dificuldade, ele tem que ver, ele tem que enxergar. Mas, enfim, então a gente traz, eu vou dar um exemplo aqui dessa grande viagem. É o Beto que vai reencarnar. Então, eu vou contar essa história, mas eu vou contar a história com a criança vivendo o Beto, não é? Então, o Beto, ele vai reencarnar e ele tem os amigos espirituais que estão conduzindo ele para essa reencarnação. Aí eu vou dizer para as crianças assim, olha aqui, o Beto vai reencarnar, vocês vão estar reencarnando também. O Beto recebeu uma maleta. Olha a maleta do Beto. Aí eles pegam, cada um vai pegar a sua maletinha. Vocês vão fazer uma grande viagem, que é a reencarnação. Então, vocês vão pegar a maletinha aqui. E vocês vão abrir a maleta para ver o que é que tem dentro da maleta, porque o amigo espiritual está entregando a maleta para o Beto. Aí eles vão pegar a maleta curiosamente, porque a criança já é curiosa por si. Né? Então, ficam ansiosos para abrir a maleta, só que a maleta não abre. Aí eles falam, mas tia, a maleta não está abrindo. Ah, mas e aí? Cadê a chave da maleta? A chave da maleta é a paciência. Então, vamos buscar a chave, mas com paciência. Então, não vamos perder a paciência em nenhum momento dessa grande viagem. Aí eles pegam a chave, com paciência, com calma, com tranquilidade, e abrem a maleta. São vários utensílios, mas eu vou chamar a atenção para um utensílio aqui apenas. Aí eles, é grande o utensílio, é uma lâmpada. É uma lâmpada enorme, é um farol, é o farol da verdade. Liga o farol, é uma luz. O que é a luz? O que significa essa luz na vida de vocês? Tia, é o estudo, é o conhecimento. Então, o conhecimento vai ajudar vocês a enxergar melhor o caminho a seguir. Concordam? Sim, tia. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, eles vão concluindo, contextualizando à medida que a gente vai apresentando as imagens. Né? Então, ali a gente vai trabalhando ali. Tá? Depois, no final, a gente vai falar com eles assim, e agora? A maleta está vazia, vocês vão fazer a nova trajetória, a grande viagem. O que vocês vão colocar aí, nessa maleta? O que você vai colocar para ajudar você nessa grande viagem, na reencarnação? Então, eles vão conversando e colocando ali os utensílios que são próprios para ajudar a reencarnação. Esse é um trabalho que a gente faz com as crianças menores. Agora, as crianças maiores, a gente já consegue trazer alguns outros livros que são Missionários da Luz. Missionários da Luz, de André Luiz, fala sobre a reencarnação de Segismundo. Aí a gente vai trabalhando ali, conforme a idade. Oh, Patrícia, que maravilha, né? Nossa, que técnica maravilhosa. Aí ela pergunta também quais são os recursos e métodos utilizados na evangelização infantil espírita para transmitir os princípios morais, éticos e espirituais. Então, esse é um, né? Os recursos melhores que a gente usa na evangelização, não resta dúvida que são histórias e brincadeiras. A criança, ela imagina muito as coisas. Então, ela é criativa. Então, você vai desenvolvendo nela essa percepção através das imagens, através da criatividade, e elas vão criando mais ainda, através das histórias, de entrar dentro da história. Aí são recursos inúmeros. O teatro, você quer ver, Rosana? A gente fez uma aulinha sobre o culto do Evangelho no lar. Ou Fátima, como é importante fazer o culto do Evangelho no lar. O que é o culto? Orar em família. Porque você se une melhor naquele momento ali em oração e traz Jesus para dentro do seu lar.
E aí a gente fez um teatrinho com eles, né? Os evangelizadores, um era a mãe, uma outra evangelizadora era um filho. E eles todos eram filhos participantes do culto do evangelho. Essa mãe tinha vários filhos. Né? E aí vamos fazer o culto. Só que esse menino que é evangelizador, que é o evangelizador, que no teatro ele é um menininho rebelde, ele não deixava a mãe fazer o culto do evangelho. E aí as próprias crianças falavam, mas cala a boca aí, menino. Ah, é cala a boca que tem que falar. Não, fica calado. A mamãe está querendo falar, vamos estudar. Então, eles vão participando ali. Né? A mãe corrige, mas é assim que tem que falar com o irmãozinho, de calar a boca? Não é dessa forma? É? Não, não é. Como é que Jesus fala? Então, é trazer Jesus. Porque tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu gosto muito, que é a 685, que Kardec pergunta assim, qual é o tipo mais perfeito que Jesus nos trouxe para seguir, que Deus, né, nos enviou para ser guia e modelo da humanidade? E os Espíritos respondem, Jesus. É a única resposta pequenininha. Jesus, e que contém, né, uma grandiosidade muito grande. Então, a gente tem que seguir Jesus. O que Jesus fala, o que Jesus faria dentro dessa atitude, dentro dessa conduta aí que nós devemos ter. Ela pergunta também como a visão espírita encoraja o respeito à liberdade de escolha e o desenvolvimento da autonomia nas crianças durante a evangelização. Então, encorajar as crianças, né, para poder ter uma autonomia. Na verdade, a criança, ela tem que ter uma autonomia pequena. Por quê? Porque ela ainda não consegue usar o seu livre-arbítrio de forma equilibrada. Né? Os pais têm que fazer por ela isso. Então, a criança, ela precisa de ser estimulada para, uma hora ou outra, ela ter usar esse livre-arbítrio consciente. Tá? Então, a gente trabalha a criança, o espírito, para ela ter uma consciência melhor do seu papel, da sua responsabilidade de responder os caminhos que ela vai escolher. Né? Principalmente a questão da religião. A Fátima trouxe aí essa questão que o marido dela acha que os filhos têm que escolher na maioridade. E Emmanuel coloca, que é o espírito, né, do mentor do Chico Xavier, coloca isso muito bem colocado no livro O Consolador, que os pais, eles têm que encaminhar os filhos o quanto antes, eles não podem negligenciar isso. Tem que encaminhar. Não tem, a Joana de Ângeles também fala o seguinte, que não tem essa proposta de vida, eu não vou para a evangelização, não existe essa proposta de vida. Os pais, ele tem que encaminhar os seus filhos o quanto antes à evangelização cristã espírita, que seja ela numa outra religião, né? Mas tem que encaminhar, porque os filhos precisam dessa base religiosa, que vai fazer toda a diferença para a nossa educação familiar. Ela também pergunta, depois, no último, ela pergunta sobre a família, mas antes ela pergunta como a compreensão da lei de causa e efeito é transmitida de forma acessível às crianças na evangelização espírita. Excelente a pergunta. Por que dessa dor? Por que de tantas desigualdades sociais? A abordagem dessa lei é fazer com que a criança entre nesse mundo de causa e efeito. Vamos levar as nossas crianças para um orfanato. Entendo. E vamos mostrar à criança a realidade de filhos que não têm mãe e não têm pai, que não têm um lar. Aí, por que essas crianças estão vivendo? Aí a gente pergunta. Porque o conhecimento
ele é construtivo. Né? Você tem que ir tirando da criança e perguntando à criança o que ela acha. Você não pode trazer o conhecimento já pronto. Você precisa retirar dela o que ela pensa disso. Então, nós vamos no orfanato e mostrar para a realidade da criança ali. Essa criança não tem o lar, vocês têm o lar. O que essas crianças fizeram para não ter o lar? Esse é o efeito de uma causa que aconteceu. Então, por isso que é necessário a gente mostrar para a criança a reencarnação. Por que tantas dores? E principalmente a criança passa por isso, muitas crianças passam por isso. O que elas fizeram para merecer isso? Se Deus é justiça, é amor, é misericórdia. Esse é o ponto fundamental. Se Deus ele é todo amor, todo justiça, por que tem... Aí a gente leva a imagem da criança anencéfalo. Por que existe essa criança anencéfalo? Aí choca elas. E elas precisam começar a pensar. Por que existem as crianças tipófagas, que são coladas, que elas nascem daquela forma? Por que aí a gente pega a questão da fome? Essas crianças que estão com fome. Aí a gente já trabalha o supérfluo, já trabalha a lei de conservação. Conservar, dar valor no que nós temos. Dai de graça o que de graça recebemos. Nós, na sua misericórdia infinita de Deus, nos deu, nos ofertou uma família, uns pais, uma casa. Por que nós não vamos nos transformar para um homem melhor, para fazer melhor essa vida nossa? Porque esse homem, essa criança, ele vai crescer. Ele vai crescer, vai formar uma família. E essa família vai ser mais estruturada. E essa família vai estar dentro da sociedade. E a sociedade vai começar a mudar diante da mudança daquela criança do passado ali. Então, por isso que a Joana nos coloca que é o futuro da humanidade. Correto. Homens novos, sociedade nova. Com certeza. Patrícia, aqui também ela pergunta se em que medida a evangelização infantil na visão espírita contribui para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Em todo momento. Esse desenvolvimento moral, social, em todo momento. Porque como nós estamos trabalhando a criança como ser integral, que ela tem a cabeça para estar pensando, ela tem o coração para sentir e ela tem o coração, as mãos para agir, ela vai ter um conhecimento melhor, um esclarecimento melhor da sua vida, vai conhecer um mundo diferenciado, e aí ela vai começar a ter uma consciência, a consciência do papel dela na natureza, do papel dela na lei divina, do papel dela na lei do próximo, porque Deus, nós temos aqui uma ponte que nos liga a Deus, certo? Nós temos uma ponte. E essa ponte, ela vai diminuindo conforme o que fizermos no próximo. Então, a ponte é o próximo. O que eu faço por ele, eu vou diminuindo essa minha distância que me liga a Deus. Então, ela vai tendo essa consciência, vai desenvolvimento moralmente, porque ela vai querer reformar intimamente, ela vai querer transformar, ela vai querer viver realmente a lei divina, que é a lei do amor. Exatamente. Nossa, que maravilha. Patrícia, e aí ela faz uma pergunta, assim, que é uma pergunta de todos nós, e que a gente considera de extrema importância. Qual o papel dos pais e dos evangelizadores no processo de evangelização das crianças na visão espírita? Fátima, o papel dos pais é de extrema importância, porque eles são os primeiros professores dos filhos, os primeiros iniciadores do saber.
os influenciadores. Então, os pais não podem perder, em hipótese nenhuma, essa influenciação positiva dos filhos. Porque se ele perde, ele vai ter influenciação lá fora. A vida convida muito mais lá fora do que dentro do nosso lar. Então, eles não podem perder. Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, ele foi perguntado na questão 110 do livro O Consolador, qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas? E Emmanuel respondeu que a melhor escola, sem dúvida nenhuma, é o lar, onde o espírito vai receber a base do sentimento e do caráter. E completa, a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. E na questão 108, Emmanuel foi perguntado também, qual é a base que eu tenho que ter para educar os meus filhos? E Emmanuel respondeu categoricamente, as noções religiosas com a exemplificação dos mais altos deveres da vida no Sagrado Instituto da Família. O que Emmanuel quer dizer com isso? Nós precisamos de religiosidade, religião, espiritualidade. Precisamos buscar a religião. A religião, qualquer que ela seja, ela é boa, desde que transforme o ser para melhor. Se aquela religião não está me fazendo bem, não está me transformando, eu vou buscar uma outra, para que eu possa me transformar melhor. Então, os pais, eles precisam conhecer isso. A criança, ela é um observador de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz. Então, a gente realmente é o exemplo dos nossos filhos. A Maria Montessori, que é uma pedagoga que eu gosto muito. E eu também. Ela foi médica, né? E depois ela fez a pedagogia. Ela que inventou aí o mundo da criança baixinho, uma mesinha, cadeirinha, tudo baixinho para ela. E a Maria Montessori, ela estava dando uma palestra, proferindo sobre educação dos pais. E uma mãe levantou a mão e perguntou, Montessori, qual é a idade que eu tenho que começar a educar o meu filho? E ela respondeu com uma pergunta, qual é a idade do seu filho? A mãe respondeu, 2 meses. Então, minha filha, você perdeu já 2 meses. A Montessori, ela fala que é desde quando a criança nasce, no berço. É curioso, mas a criança, ela traz, a gente consegue enxergar isso. Só que naquela das mães achar, ai, que bonitinho, que criança inocente, ela não é tão inocente assim, porque ela é um espírito reencarnado. E ela traz suas imperfeições, sim, suas tendências, suas dificuldades, tudo ela tem uma bagagem ali que ela traz dentro do seu espírito. Ela vai trazendo, é como se fosse um almoxarifado espiritual, que é outra situação aí que a gente vai falando, vai buscando aí esse conhecimento, que é a questão do perispírito. Mas não resta, a gente falar sobre esse assunto, a gente vai tocar no assunto de a criança, ela traz essa bagagem. Então, nós precisamos enxergar a criança realmente como ela é, e não como camuflado ali, aquela docilidade, aquela inocência, aquela, ai, meu filho é um anjinho, não é isso, não. Então, ela perdeu, segundo a Montessori, 2 meses, mas segundo a doutrina espírita, através desta obra que eu mencionei, Missionários da Luz, no capítulo da reencarnação, onde vai trazer a reencarnação do Segismundo, a André Luiz nos traz todos os estágios da reencarnação. E um deles é que o espírito, ele está, antes de reencarnar,
Com os pais, visitando os pais, visitando a família. Então, se ele encontra os pais equilibrados, a família equilibrada, já estamos educando o nosso filho, não é? Claro. Se encontra a família já fazendo ali o culto do evangelho no lar, você já está preparando esse espírito para reencarnar. Então, é antes. É curioso que o Segismundo, ele aparecia no sonho para o seu pai. O pai, que é Adelino, ele estava assim, muito afoito e assim, depressivo com esse sonho, porque era um espírito que estava perturbando ele, porque numa vida passada eles tiveram ali uma dificuldade, né, de um matar o outro e tudo, que não vem ao caso, mas o que a gente quer contar com isso? Que o espírito, ele está ali envolvido com a família antes de reencarnar. Então, nós, pais, precisamos encaminhar os nossos filhos o quanto antes a uma evangelização, sim. Porque a escola, ela elabora o intelecto. A família, ela tenta formar o caráter, mas somente a evangelização conduz essa alma a Deus. E esse é a nossa missão. Foi perguntado na questão 582 se a paternidade é uma missão. E os espíritos respondem, é uma missão, uma grande missão. E é um dever. É o dever que o pai tem que encaminhar o filho no trabalho do bem, no caminho do bem. E Deus facilitou essa tarefa. Os espíritos respondem para Kardec, Deus facilitou essa tarefa. Como assim Deus facilitou? Deixando a fase infantil maior, para que você possa ali domar as imperfeições. A criança, ela é como se fosse um diamante. Nós vamos receber a nossa criança na evangelização como se ela fosse um diamante. Ela precisa brilhar, não é? O diamante precisa brilhar. E você precisa, então, ali, domando ali, lapidando as arestas desse diamante para que ele possa brilhar. E mais, os espíritos respondem para Kardec que Deus confiou o filho à vossa guarda. E você vai responder. E ele vai perguntar, o que fizestes do filho que confiei à vossa guarda? Você está devolvendo, porque o filho, ele é emprestado por Deus, ele é filho de Deus. Ele está emprestado por nós temporariamente. Então, o que você fizestes desse filho? Você vai encaminhar esse filho melhor, essa alma melhor, quando ele retornar ao mundo espiritual? Ou vai ser do mesmo jeito, ou vai ser pior? Como que nós vamos devolver essa alma a Deus? Essa é a nossa grande missão. Devolver melhor cada vez mais. E sem a evangelização, nós não damos conta. Patrícia, duas ideias, né, desta resposta, principalmente desta resposta final, nos ocorre aqui. A primeira, nós lembramos, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, com Pai, Pai e Mãe, né, que é belíssimo, é um dos capítulos mais lindos, né, quando o Espírito Santo Agostinho fala, né, sobre a ingratidão dos filhos, os laços de família, né? E ele cita que os pais são como jardineiros, né? Estão no jardim, são como jardineiros. Então, eles têm que arrancar pela raiz, né, as ervas daninhas, né? Cultivando aquele jardim, cultivando aquelas flores. Já no livro Os Mensageiros, a gente tem a ideia e a compreensão perfeita disso também que você falou e citou, que ninguém está na família errada. Nós todos estamos na família certa, né? Ali, como Segismundo, que tinha aquele objetivo de reconciliar com aquela família, principalmente com o pai, todos nós temos essa missão, né? De um ajudar o outro no progresso de todos. Isso. Né? Então, que belo, que maravilha, que consolação. Nós estamos na família certa. E mais ainda, quando nós colocamos os nossos filhos nas mãos de um evangelizador, também não é por acaso. Ele está no lugar certo. Seja de qual
o viés religioso, mas ele está no lugar certo, ele está exatamente buscando, e nisso os pais têm essa responsabilidade, porque, como você falou, eles ainda não têm essa autonomia perfeita, né? Mas você disse uma coisa interessantíssima aí no começo, né? Muitas vezes a criança vai e ela sente tanta amorosidade, tanto prazer em estar ali, que independentemente do pai ou da mãe acompanhar, ela estará lá. É. Então, isso é muito bonito da gente observar na evangelização espírita. Acredito que em todas as outras também, mas é muito consolador a gente saber disso, né? Então, Patrícia, são essas as colocações que a nossa querida companheira, né, faz, e certamente elucidou, né, o cerne da questão que ela coloca, né? Mas o nosso tempo está esgotando e eu gostaria de te agradecer imensamente por você ter se disposto a vir aqui, a contribuir com essas pessoas, não só com a Fátima, mas quantas têm a mesma dúvida ou as mesmas dúvidas. E você elucidou todas elas de uma maneira brilhante, né? E de uma maneira prática, objetiva, né? Mostrando o dia a dia, né? Como acontece tudo isso. Então, muitíssimo obrigada. Queremos contar com você, naturalmente, se você se sentir à vontade, né? Para voltar aqui mais vezes, para mostrar mais desse trabalho magnífico, edificante mesmo, que é a evangelização dentro das casas espíritas, mas também no nosso lar. Eu te agradeço imensamente, agradeço a participação de todos. Peço, né, pedimos, a equipe pede que nos envie outras questões. Nós estamos aí exatamente para isso, é nosso objetivo, é nossa missão, semear as sementes da doutrina espírita. Essa doutrina que um dia nos resgatou e que vai resgatar muita gente, nós sabemos disso. Então, Patrícia, fique à vontade para as suas considerações últimas. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Rosana, o convite. Agradeço muito assim a possibilidade que você nos deu de falar de um tema que eu acredito muito enquanto evangelizadora, coordenadora, mas principalmente enquanto mães de 4 almas, que Deus me presenteou. E eu vou dizer para vocês de todo o coração, se não fosse a evangelização infantil, eu não teria dado conta dessa educação, dessas almas tão importantes que vieram estar comigo na atual existência. Eu deixo aqui uma pergunta que uma mãe fez para Divaldo.